É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar agora das relações do governo com o Congresso. Eu converso com o cientista político Rogério Schmidt, do Espaço Democrático. Rogério, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, temos vários lances aí desses embates entre o governo e o Congresso. Só para começarmos, finalmente Pacheco está reunido com Lula. Lula resolveu convidá-lo diretamente depois que ele desmarcou uma reunião na semana passada com líderes e com ministros, né? E começou com a história da desoneração da folha, o recurso do governo ao STF. Pacheco criticou muito, falou que foi um erro muito grave, que foi o erro primário, segundo ele, que piora o clima entre os poderes, expõe mais o judiciário, cria insegurança jurídica no país. Então teve esse cancelamento, pode haver ainda essa reunião com líderes na semana que vem. Vamos aguardar essa reunião, mas eu queria saber como é que você vê a postura do governo em relação ao Congresso nessa dificuldade de articulação, porque antes já teve uma crise também com Lira, que chegou a falar mal do ministro Padilha, assim, publicamente. Como é que você vê essa falta de uma estratégia para abaixar a fervura por parte do governo? Eu diria o seguinte, Denise, essas tensões todas, elas têm um aspecto estrutural e um aspecto mais conjuntural. O estrutural é que nós vivemos num sistema de governo presidencialista, não é? Então, tanto o executivo como o legislativo são poderes independentes, ambos eleitos pelo povo, e um não depende do outro para propor uma agenda política, né? Então, nesse sentido, sempre haverá tensões entre executivo e legislativo, e é até saudável que isso aconteça. Mas não está pior do que em outras fases? Isso aí é o aspecto conjuntural, o segundo lado que eu tinha mencionado. A gente conhece as características do atual governo, não é? É um governo que, apesar de ter construído uma maioria nominal no Congresso, tem muita dificuldade para gerir essa coalizão que é formada aí por mais de 10 partidos, né, de esquerda, de centro, de direita. Há desequilíbrios ali na força que cada partido da base do governo tem, não só dentro do governo, como também no Congresso. Há disputas de poder. Nós estamos no ano de eleição municipal, então o Congresso já está de olho aí nas eleições de prefeito. Está terminando o mandato do Arthur Lira na Câmara e do Rodrigo Pacheco no Senado. Nenhum dos dois poderá ser candidato à reeleição no ano que vem, não é? Então, E querem fazer os sucessores. Querem influenciar, né, como é natural, né, como qualquer presidente quer eleger o seu sucessor. Então, assim, eu não espero que esses ambientes de tensões vá mudar, pelo menos até o final do ano, até passar a eleição municipal. Seria muito difícil esperar algo diferente. O que está acontecendo, de fato, até o momento, essas tensões não se refletiram na perda de governabilidade. Não é por isso que eu acho que não estamos diante de uma crise de governabilidade. Essa semana, por exemplo, antes do feriado, o Senado aprovou lá o PERSE, né, que é o programa de ajuda lá ao setor de eventos, que já tinha sido aprovado na Câmara, que foi uma nova proposta que o governo costurou depois de derrubar por veto a proposta original, né? Então o governo, meio que aos solavancos, está conseguindo aprovar a sua agenda. Ele queria acabar com esse programa, né? E no fim ele teve que aceitar a prorrogação, evitou de última hora a inclusão de correção monetária, que teria um custo muito maior, mas na verdade ele não queria nessa composição toda para acerto das contas públicas. Agora, nessa questão da postura do governo, eu queria acrescentar a atuação do presidente Lula ontem, em 1º de maio. Não é? A fala dele colocando as eleições municipais aqui de São Paulo como uma situação de guerra. Não é? Sendo que partidos que apoiam Ricardo Nunes, o atual prefeito, fazem parte da base do governo, que ele pode contar talvez com apoio no Congresso, e tem integrantes do governo, inclusive. Não é? Então, se cria uma situação maior de confronto na medida que ele coloca fora a questão de ações na justiça, por ele ter feito campanha para bolos, não é? Que ele, inclusive, teve que retirar vídeos, essa é uma outra questão. Tem que pagar multa, provavelmente. Pagar multa, provavelmente, mas tem um impacto político, num momento delicado, em que ele está tentando evitar problemas maiores com o Congresso, né?
É verdade. Essa eleição de São Paulo é sempre uma eleição que acaba ganhando uma dimensão nacional, né? E claramente, se a gente pensar aí nos dois principais pré-candidatos, né, eu acho que o Boulos e o seu grupo político, que inclui o presidente Lula, tentarão nacionalizar os temas da campanha, né, associando o atual prefeito, por exemplo, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Ao passo que o prefeito Ricardo Nunes interessa para ele fazer uma campanha mais focada nos temas locais, né, da gestão, da zeladoria da cidade. Né? Agora, estimular a polarização não pode ser ruim para o governo, por exemplo, diante de uma derrota de Boulos, na eventualidade dele não ganhar. Lula colando muito a imagem dele, inclusive pediu que quem votou nele votasse também em Boulos. Isso não cria uma fragilidade maior para o governo? Assim, claro que nenhum governo gosta de perder a eleição, não é? Mas supondo que o Boulos seja derrotado pelo Nunes, que é um quadro, por exemplo, que a pesquisa do Paraná, que foi divulgada hoje, já está apontando nessa direção, não acho que isso seria uma hecatombe para o governo federal. Quer dizer, o PT, digamos, esse campo político, PT, PSOL, ele vem sendo derrotado sistematicamente nas eleições em São Paulo, né? Seja para prefeito, governador, quando você olha aqui só os votos da capital. Então, mas, claro, seria uma derrota, mas que pode ser, acho que, absorvida pelo presidente. Eu acho que o mais importante para o presidente Lula é aumentar o número de prefeituras do PT, não é? Que teve em 2020 um desempenho muito ruim, né, nas urnas, na eleição municipal daquele ano, e agora precisa crescer de tamanho. Eu questionava a posição do governo porque Lula sempre foi tido como um bom articulador. Ele tem toda a experiência como sindicalista, ele assumiu o primeiro e segundo mandato sabendo lidar com as expectativas, e hoje a gente vê a economia crescendo com uma situação de melhora do emprego e da renda, mas queda de popularidade. Ele mesmo reconheceu que ontem a mobilização no 1º de maio foi muito pequena, e foi mesmo, não tem comparação com o histórico. É claro que os sindicatos perderam espaço, mas as principais centrais estavam mobilizadas para organizar esse evento, que contou com financiamento, então teria condições talvez de promover. Então, soma a queda de popularidade, dessa dificuldade de mobilizar a população, de ter aderência a determinadas pautas dele. Tem um problema aí de articulação do próprio presidente, não tem? O presidente Lula é um articulador, é um conciliador político nato, né? A própria aprovação do PERS, que a gente mencionou aqui antes, o governo fez algumas concessões, o Congresso fez outras, né? Quer dizer, é a política, é assim que funciona, né? Acho que nesse campo, o perfil do Lula continua o mesmo, assim. Ele gosta de fazer esse trabalho de receber lideranças e negociar acordos e delegar poderes aos ministros para que o façam, né? Agora, de fato, o governo perdeu popularidade, né? Ele encolheu de tamanho na opinião pública. Não é um quadro de um governo impopular. Você tem hoje praticamente um empate técnico ali entre os que aprovam e desaprovam o governo. E é um fator basicamente econômico, Denise. Acho que todas as pesquisas aí mostram que a perda de popularidade do Lula ou de qualquer outro presidente que estivesse na situação dele tem muito a ver com o preço dos alimentos, com a inflação dos alimentos. A inflação que permaneceu mesmo com os índices estáveis, o custo de vida subiu muito e não caiu ainda. Exato, né? exato. É uma percepção que se tem nos Estados Unidos também. Mas essa coisa do corpo a corpo de Lula, talvez ele agora consiga melhores resultados. Semana que vem vai ter, já está marcado para o dia 9, a votação dos vetos, e aí o governo pode sofrer mais problemas se não tiver essa articulação hoje com o Pacheco, né? Essa votação era para ter acontecido já, foi adiada para a semana que vem, não é? E vai ser negociado. Cada um desses, acho que algumas dezenas de vetos, se eu não me engano, né? Cada um deles está sendo negociado. E alguns deles o governo vai conseguir manter o veto, outros provavelmente vai derrubar. As emendas parlamentares aí é de comissão, porque as emendas mesmo dos congressistas estão sendo liberadas aí com recordes. Nós conferimos aí na véspera do 1º de maio, teve uma grande liberação para tentar facilitar a negociação, mas essa pressão continua, mais 5 bilhões que foram vetados no orçamento, tem ainda a votação de DPVAT, tem muita coisa com implicação para a economia, né? Sim, sim. Mas veja, tudo isso que a gente está falando aqui são os mecanismos habituais, não é, dentro do sistema de governo presidencialista, não é?
de freios e contrapesos entre executivo e legislativo. Algumas batalhas o executivo vai ganhar, outras vai perder, né? Às vezes os dois poderes vão estar rezando na mesma cartilha. Por exemplo, na agenda econômica, me parece que há uma grande convergência entre o Congresso e o governo, né? Por exemplo, na regulamentação da reforma tributária que vai vir pela frente, né? Em outros temas, o governo e o Congresso caminham em lados diferentes. Perfeito. Eu agradeço muito a participação do cientista político Rogério Schmitt e do Espaço Democrático. Rogério, obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Obrigado, Denise. Com vocês.